Olá a todos, sou o Tiago Teodoro do Mais Tecnologia e hoje estou aqui para a análise / preview da nova PlayStation 5, a consola de nona geração da PlayStation. Em termos de processamento, esta geração é um salto incrível quando comparado com a atual geração PlayStation 4. Claro, não tão grande como o salto geracional ocorrido entre a PlayStation 1 e a PlayStation 2 ou mesmo até a PlayStation 3. No entanto, a nova PlayStation 5 conta agora com um AMD Zen 2 de 8 cores e 16 threads com uma frequência de 3.5 GHz, o que permite que esta PS5 comece a alternar entre potência e frequências tanto na CPU como na GPU. A consola consegue isto em conjunto com uma GPU AMD Radeon RDNA 2 de 10.28 teraflops com um clock máximo até aos 2.23 GHz. Contudo, nisto tudo a verdadeira diferença entre gerações é o abandono do disco rígido HD para fazer uso de um SSD, mas isto não é um simples SSD. Falamos de um M.2 onboard que permite velocidades dignas de um M.2 SSD de quarta geração, que existem neste momento no mercado em pouca quantidade, para computador, claro. A grande maioria das motherboards ainda nem tem compatibilidade com a quarta geração, pelo que mesmo que compre um SSD com esta potência de leitura ou de escrita, não irá ter os resultados que consegue tanto numa PlayStation 5 ou numa Xbox Series X e S. Os 16 GB de GDDR6 de 256 bits asseguram uma estabilidade impressionante quer dentro de jogo, quer na operação da consola, não tendo presenciado qualquer tipo de falha na memória, ou seja, qualquer necessidade de mais memória no decorrer tanto do sistema como de qualquer outro jogo. Desta vez o software é mais complexo, mas bastante funcional. Ou seja, comparativamente ao sistema utilizado na PlayStation 4, muito similar àquilo que era a PlayStation 3, mas com ligeiras evoluções, claro. A nova interface da PlayStation 5 integra um conjunto de melhorias funcionais que colocam um nível mais acima daquilo que foi a atual geração, neste caso agora já a anterior geração. É notória a procura de soluções para problemas de acessibilidade, estes levantados muitas vezes pela comunidade, mas que foram sabiamente resolvidos pela Sony. Por exemplo, o botão PS trocou agora a ordem de prioridades dos menus enquanto joga. Por exemplo, ao pressionar o botão uma vez, tem acesso ao menu rápido que anteriormente era preciso ficar a pressionar o botão PlayStation. Agora ocorre na maioria das situações para resolver alguns desafios ou oportunidades de conversas em grupo, bem como juntar-se a partidas de outros jogos, ou simplesmente mensagens rápidas como bom dia, ou vamos jogar e obrigado. Em alternativa, ao pressionar o botão PlayStation por mais algum tempo, contrariamente àquilo que acontecia na PlayStation 4, agora permite, em vez de ir para um menu rápido, voltar sim para a página inicial da consola, aceder à sua biblioteca de jogos, ao perfil, às definições ou até mudar de jogo. Quando falamos do desempenho, ainda foram poucos os jogos que tivemos a oportunidade de estar nesta nova geração, pelo que por enquanto não nos podemos manifestar categoricamente em relação a uma experiência dita acabada, sobretudo quando temos um produto final que ainda se está a iniciar nesta nova geração. Sinceramente, o jogo que nos impressionou mais foi sem dúvida Call of Duty Black Ops Cold War, que já estava a estrear na PlayStation 4 e dava cartas em termos de desempenho, agora na PlayStation 5 é muito mais rápido e também muito bem trabalhado em termos de otimização, podendo alcançar os 120 frames por segundo, ou seja, graças à exportação de vídeo em 120 Hz, ou optar por uns modestos 60 Hz, mas com uma qualidade gráfica substancialmente maior. GTA V, por sua vez, foi um dos jogos que resolvemos experimentar, apesar de ainda não ter uma versão oficial desta nova geração, mas conta já com uma reformulação no novo sistema de conexão e loading de todos os ficheiros do jogo, ou seja, do tempo que demora o jogo a abrir desde o momento em que clicamos para abrir efetivamente o jogo, até ao momento em que entramos quer no modo história, quer no modo online. Até à data do artigo que serviu de base a este vídeo, ainda não tínhamos jogado o novo Marvel's Spider-Man Miles Morales na PlayStation 5, pelo que ainda só temos algum do feedback obtido através da PS4, pelo que optamos por não mencionar nada a esse respeito. Aproveitamos também para realçar a existência de 3 tipos de resolução que podem ser exportados da PlayStation 5, desde já os 720p como acontecia na PS4, os 1080 interpolados para aqueles que não têm televisores que consigam 1080 pixels, 1920 por 1080 pixels realmente nativos, e o 4K nativo, obviamente, como não poderia deixar de ser, mas que no nosso caso não está disponível porque não temos um televisor 4K.
Posto isto, para todos aqueles que esperavam usufruir de 1440p, parece que vão ter que esperar. Saiba que neste momento pode exportar uma resolução superior ou inferior, ou seja, isto sujeitando-se a um upscaling ou downscaling, dependendo do tipo de monitor que tem e daquilo que ele suporta. A título de exemplo, testámos os nossos jogos, a consola, neste caso num monitor com uma resolução de Full HD, ou seja 1920 por 1080 e com suporte a 144 Hz. No entanto, a consola exporta na mesma resolução, mas apenas a uma taxa de atualização de 60 Hz, se não definirmos exatamente aquilo que pretendemos e deixarmos no automático. Já quando falamos da nova atração desta nova geração, nomeadamente o comando DualSense. Sim, decididamente, se dúvidas houvessem, quer pela menor potência em teraflops face à Xbox Series X, a PlayStation 5 presenteia-nos com algo incrivelmente surpreendente. Não é apenas mais um comando. O novo DualSense transmite-nos basicamente o significado do seu nome, uma dupla sensação. Mas que em boa verdade até são múltiplas sensações. O facto de ter acompanhado os primórdios do DualShock desde a PlayStation 2 até ao último lançamento com a PlayStation 4, vejo toda uma melhoria incrível. Não é fácil descrever as sensações que temos a bordo deste novo comando. Aliás, devo dizer que quando foi anunciado estava um pouco cético quanto à funcionalidade deste novo feedback áptico. No entanto, a primeira vez que tive a oportunidade de o testar, fiquei simplesmente deslumbrado. Só o simples facto de sentir uma força contrária àquela que tento fazer quando disparo, por exemplo, uma arma em Call of Duty, fez-me sentir duas coisas. A dificuldade de disparar em coordenação com a técnica inerente para matar e não ser morto. Por muito mórbido que isto possa parecer, foi este o sentimento transmitido num primeiro contacto, o que é simplesmente incrível e arrebatador em relação à anterior geração e ao DualShock 4. A juntar a tudo isto, a excelente ergonomia do comando transmite-nos uma sensação de robustez e aderência como nenhum outro em toda a série de comandos lançados pela Sony. Este é sem dúvida o comando da geração e de todas as gerações ao longo do tempo. O design, em conjunto com todos os outros fatores mencionados, fazem deste comando algo simplesmente inimaginável até o termos na nossa mão. Só falta falar, porque até pensar já ele consegue, graças ao software com que ele se faz acompanhar. Em resumo, a PlayStation 5 consegue conciliar de uma forma muito habilidosa tanto potência, preço, design e até o próprio ruído. Falamos de uma geração muito mais madura do que em outros tempos, mas próximo daquilo que vemos em um computador, mas associado a um preço muito mais competitivo dentro daquilo que pode ser esperado pelo mercado. Sobretudo, lançando uma consola com a mesma potência e as mesmas possibilidades apenas sem um DVD por menos 100 euros, ou seja, por 399,99. E outra mais completa, a edição Standard, por mais 100 euros, ou seja, por um preço total de 500 euros. O design estético foge ao padrão seguido no passado, mas emerge num sentido revolucionário e de inovação que, associado a uma atenção muito especial aos problemas da anterior geração, consegue reduzir até o ruído da ventilação da consola, recorrendo a uma ventoinha um pouco incomum, mas com um resultado extraordinário e bastante satisfatório, até em termos de aquecimento. Além disso, ao contar com SSD e diversos jogos no lançamento, é capaz de destornar facilmente a concorrência. Por agora é tudo. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Para mais informações, confira as nossas redes sociais, visite-nos em maistecnologia.com. Poderá ainda encontrar mais informações no link que se encontra na descrição.